Você está ouvindo o Customer Lovers. Olá pessoal, eu sou o Diego Aquino da High Platform. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil, e está começando mais um episódio do Customer Lovers. Já falamos bastante aqui no nosso podcast sobre comportamento de consumo e a relação com os consumidores. Porém, quando falamos sobre produtos de alto valor agregado, essa relação fica um pouco diferente. Existem particularidades no mercado de alto luxo que precisamos entender quando falamos de expectativas e satisfação do consumidor. Afinal, o consumidor deste mercado busca uma experiência de compra única. Verdade, né, Diego? Para esses consumidores, comprarem uma loja de luxo é também uma forma de se sentir incluído. Ter um produto de grife é uma maneira de se afirmar e ser validado naquele grupo de consumidores. E precisamos entender esse perfil de comportamento para conseguirmos suprir suas expectativas. Existem diversos segmentos desse mercado entregando de forma exemplar uma experiência única. E um desses mercados é o automotivo. E para falar sobre esse tema, o nosso convidado desse episódio é o Márcio Avolio, especialista em marketing e centralidade do cliente, que teve passagens por grandes empresas como Audi, 99 e Hypermarcas. Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Customer Lovers. E aqui eu gostaria que você rapidamente se apresentasse, contasse um pouco a sua história profissional, o seu histórico profissional aqui pra gente. Muito obrigado, pessoal. Olá, Diego. Olá, Leonardo. Toda a comunidade que acompanha o podcast High Platform, High Academy, e tantos aqueles que adoram o nome são Customer Lovers. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, esse é um tema que eu venho me especializando há bastante tempo. Eu estou mais de 15 anos trabalhando à frente de grandes marcas, fazendo gestão de branding, experiência de marca. E nesses últimos 4 anos, olhando para o consumidor de luxo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado automotivo com a marca Audi. E não só acho que do mercado automotivo, mas o mercado de luxo como um todo tem esse grande desafio após a aquisição do cliente em como trabalhar a experiência pós-aquisição, mas durante todo o funil também de compra aí e de recompra, reuso, lealdade. Muito bom. Para a gente começar, como que você descreveria o perfil do consumidor do mercado de luxo? De uma forma geral, quais são as expectativas com relação às empresas deste mercado e seus serviços e produtos? Diego, eu acho que vale um passinho para trás antes da gente falar de expectativas, né? De falar do cliente de luxo, que vale um contexto para aqueles que nos escutam do tamanho desse mercado. A gente fala mercado premium, mercado de luxo, mas no Brasil são bilhões de reais presentes em diversas categorias de produtos e serviços, né? E em tamanho de potencial de compra, a gente pode dizer que menos de 1% da população brasileira vai ter acesso a esse mercado tão desejado. E aqui eu gosto de dar essa dimensão para que a gente possa entender que sempre quando falamos de mercado de luxo, a gente fala de um público seleto, qualificado, cujo aspecto aí de diferenciação para a escolha das marcas, produtos, serviços, acaba sendo um pouco da exclusividade e o nível de serviço. Eu acho que vale também falar, você falou sobre o perfil do cliente, falar em todas as expectativas, né? Ele preza muito por um altíssimo nível de serviço. Então esse valor percebido da marca, ele está personalizado, personificado nas interações com esse cliente, do alto nível de conhecimento que a marca tem sobre ele e acho que também na tratativa que mantém o encantamento, né, da marca com esse cliente ao longo das interações. E Márcio, olhando especificamente o mercado automotivo de luxo, o que o consumidor mais espera das empresas e dos seus produtos? E o que você viu, se você conseguir trazer algum case nesse período que você estava nesse mercado automotivo para compartilhar com a gente sobre isso? Claro. O mercado automotivo, ele tem uma, acho que particularidade aí durante a pandemia e pós-pandêmica, né? Além de uma crise bastante forte com relação aos componentes, existe uma demanda latente que ainda não está atendida, né? Existe
consumidor ávido pela compra aí do seu carro esportivo ou do seu carro de alto luxo. Mas o que a gente vem vivendo, eu acho que é uma comoditização das tecnologias. É fácil a gente conseguir aqui nesse papo identificar algumas marcas populares ou premiums, né, como a gente pode chamar, que já tenham itens de tecnologia disponíveis hoje, né, em seu portfólio, mas que eram restritos só a marcas e veículos do mercado de luxo. E agora essas tecnologias começaram a se democratizar em modelos mais populares. E eu estou falando isso porque a grande diferenciação desse mercado, ou a grande não, mas eu diria que o pontapé inicial para gerar diferenciação nesse mercado é a exclusividade. E pensando em experiência do cliente, acho que existem diversas formas de trabalhar essa diferenciação ao longo da jornada, não só na parte do pré-compra ou da compra, ou até no pós-compra do relacionamento com o cliente. Se eu puder trazer aqui para o grupo, né, um exemplo de diferenciação, eu acho que uma grande sacada que eu vivi no período que eu estive na Audi foi na chegada dos carros esportivos e que na época a gente ofereceu essa customização dos itens que poderiam ser abarcados no veículo, trazendo essa exclusividade para o cliente dentro de um segmento, como eu contextualizei para vocês, que é menos de 1% da população com poder aquisitivo. Então, dentro deste nicho, dentro deste público já segmentado, acho que como vocês bem abriram o nosso papo aqui, existe um senso de pertencimento a um grupo e trazer a exclusividade, né? Trazer um carro, o poder de personalização dos itens e garantir que um único cliente tivesse somente aquela combinação de itens dentro de um carro, foi um fator de altíssima relevância para engajar esse cliente no movimento de compra. E foi, na época, me lembro que foi sold out aí em menos de 48 horas. Legal. Para o seu mercado, qual a relação entre inovação e tecnologia, né, e satisfação do consumidor? Olha, eu não desassocio só isso ao mercado de luxo. Eu cada vez mais digo que cliente feliz gera lucro. Para mim, esse é um mantra. Mas quando se trata aí de mercado de luxo, mercado de alto valor, eu entendo que a inovação ela tem que estar presente em toda a jornada desse cliente. Não só para, acho que, acompanhar os early adopters, que são muito presentes dentro do mercado de luxo, mas também para garantir que este desejo, né, mercado de luxo é sobre desejo, e que esse desejo seja atendido e tenha uma inspiração. Acho que dessa maneira que o cliente consegue perceber o valor, não monetário especificamente, mas o valor percebido, né, o valor agregado daquele serviço. Isso faz com que a gente atenda essa necessidade, encante e sugere uma satisfação bastante alta. Eu tive, compartilhando também algumas passagens, eu tive alguns feedbacks muito próximos, porque eu cuidava dessa área de clientes do mercado de luxo, que eram promotores de marca e que estavam muito surpresos com o nível de atenção e cuidado que a marca tinha com eles. Então, eu acho que a inovação, pensando no mercado de luxo, pode se dar muito nesse aspecto do cuidado, da atenção e da interação com esse cliente. Martial, voltando a falar sobre experiência do consumidor, quais as principais diferenças de um consumidor de carros populares e um consumidor de carros de automóveis de luxo, né? Qual que é o valor agregado que é entregue para esse consumidor de luxo? Você já vivenciou o segmento automotivo de luxo, né? Então você consegue trazer alguns exemplos para a gente? Vou tentar ser sintético na resposta, mas acho que vou começar pelas semelhanças, né? A jornada do cliente automotivo ela mudou muito. Estudos aí que eu acompanhei, realizados por empresas como a Meta, Facebook, entre outros players aí do mercado, mostram, e eu vivi isso na prática, né? Eles mostram que a ida do cliente à concessionária durante o processo, desde a descoberta, né, passando pela consideração, compra, ela reduziu mais de 8 vezes na última década. Que informação isso nos traz? O conhecimento que o cliente tem sobre a marca, sobre o veículo, os serviços automotivos, ele é muito rico. Ele está muito alto hoje em dia. Não é a redução de idas às concessionárias que faz com que ele tenha
menos informação, muito pelo contrário. Ele vai à concessionária muito mais preparado para negociar e isso se torna uma venda muito mais quente, né? O que a gente chama de lead quente. Então, os leads que entram na concessionária estão muito mais aptos à conversão do que algum outro. Então, acho que essa é um fator de experiência do cliente aí, que o mercado de luxo como um todo, né, mas especificamente no mercado automotivo, tem que estar atento, suprir a informação ao máximo ao longo desse processo de digitalização que reduziu a ida do cliente à concessionária física ao longo dos últimos anos. Agora, indo para as diferenças ou peculiaridades, o segmento automotivo premium, ele ainda tem um plus, ele tem um conhecimento maior desse cliente. Digo isso porque esse cliente, muitas vezes, ele é um cliente... Muitas vezes não, acho que na sua maioria, não me recordo de nenhum que não seja, ele é um cliente globalizado. Por muitas vezes ele teve a oportunidade de conhecer em primeira mão o carro, né, o veículo, o modelo que ainda nem chegou no Brasil, teve a oportunidade de pilotar e ter experiência com esse veículo em outro país. Então, isso faz com que o desejo que a gente falou aí dentro desse segmento de luxo se tangibilize, né, de uma maneira muito mais rápida. Começa o estopim aí dessa jornada desse cliente muito antes do mercado estar apto a trazer esse veículo para cá. Começa uma busca com muita rapidez, muita convencimento, assertividade, e aí a necessidade desse encantamento ao longo dessa jornada, porque esse relacionamento de manutenção desse cliente entre o desejo dele querer ter o carro e o veículo efetivamente estar disponível no mercado brasileiro, ele tem um bom tempo aí, né? Um período de tempo. Então, esse cliente de alto valor, ele espera com certeza ter uma tratativa diferenciada. E acho que as empresas têm a oportunidade de criar com trunfo de uma forma muito esperta, aí saindo um pouco da relação digital, humanizando a relação, né, tendo um relacionamento interpessoal, porque essa também é uma expectativa do cliente de luxo. É quase que eu digo a dinâmica que a gente tem nos bancos, né, quando você sai de ser um cliente popular para um cliente private, para um cliente que vai diminuindo a quantidade de clientes disponíveis na carteira para aquele gerente, você consegue ter uma pessoalidade muito maior. Eu acho que quando a gente fala desse mercado de luxo, esse sistema de key account ou de relacionamento interpessoal, ele acaba tendo um valor muito grande para esse cliente. E aí, contar acho que uma passagem bastante interessante aqui, que eu fui responsável na minha época de Audi, eu implementei uma célula de atendimento, como se fosse um concierge, onde os clientes tinham um fluxo de atendimento proativo por parte da montadora, né? Não era um bot. Então, essa questão da humanização e do relacionamento interpessoal, eu acabei tangibilizando numa célula de atendimento. Então, as propostas, né, comerciais, elas eram extremamente customizadas, indo para o valor aí da personalização. A conversa nunca se perde, né, porque você está sempre falando não é um nome fictício, era exatamente aquela pessoa que atendia 24/7, em sua maioria, no momento que o cliente queria e não naquele momento que a gente estava disponível para atender no horário comercial. Acho que um valor que ele acaba sendo intangível, mas era possível demonstrar esse cuidado, né? A atenção que o cliente queria. Quando você conversa com um cliente de um segmento de alto luxo, existe o dito e o não dito, né? Mas a expectativa dele está em algo que o dinheiro não pode comprar, que é a atenção e o cuidado. Então, esse contato, né, com esses responsáveis aí, líderes de atendimento, ele podia ser agendado, presencial, online, de acordo com como o cliente gostaria de ter essa atenção disponível para ele. Márcio, como que você enxerga o futuro do mercado de luxo, considerando a nova geração de consumidores que está chegando? E o que o mercado de luxo precisa fazer para conseguir realmente encantar esses novos consumidores? Diego, essa é a pergunta de milhões, fazendo um trocadilho aí com os memes, né?
meu ponto de vista aqui sobre o mercado de luxo e esse desafio com a nova geração. Eu acredito, né, que além do posicionamento de marca, que tem que estar muito atento a esses novos valores de sustentabilidade e de usufruto, né, de experiência, de prover experiência para o cliente, essa geração aí, on demand, vou classificá-los assim, vai exigir cada vez mais, eu não sei que ponto que vai chegar a isso, mas eu vejo de uma forma muito acelerada, a agilidade e a personalização no consumo. Então acho que esse é um ponto muito de atenção em relação à inovação. E eu acredito que por parte do encantamento do cliente, isso vai acontecer muito na tangibilização da experiência. As empresas do segmento de luxo, elas precisam estar próximas desse lifestyle do consumidor, desse cliente. Entender efetivamente as dores, poder oferecer opções para o cliente. E aí, né, falando aqui durante a minha fala, me veio um brainstorm de algumas coisas, mas eu não sei se novas formas de pagamento, se criptomoedas, ou se a personalização em experiência do físico digital indo para o metaverso. Eu acho que a gente já passou desse momento de falar sobre digitalização, né? Isso para mim já é um pouco de passado, né? Agora acho que o desafio vai ser entregar serviços, produtos que para o mercado de luxo ressignifiquem o valor do desejo, né? O que vai ser aspiracional e dessa tratativa de cuidado entre a marca e seus clientes. Márcio, quais são os maiores desafios do mercado de luxo sob um ponto de vista da relação entre mercados e consumidores? Vocês estão pegando pesado nas perguntas. Esse é acho que desafios a gente nem conhece ainda. O que eu enxergo aqui é uma admiração, né, dos clientes por essas marcas centenárias, né? Ou isso é uma boa âncora para os clientes que a consomem. Mas de fato, assim, o luxo ele tem um papel bastante importante na tradição, nas histórias que sustentam essas marcas. Se a gente pensar aqui rapidamente em algumas marcas de luxo, a gente certamente vem na cabeça marcas globais, marcas centenárias e marcas que têm muita história para contar. E nessas histórias, acho que o grande desafio é se manter relevante para essa nova geração. Né? Como é que você contextualiza, como é que você dá a customização e a contemporaneidade dessas histórias dentro do contexto que esses jovens estão vivendo hoje. E aí eu acho que amarra muito bem, né? É um ponto que não só as marcas de luxo, mas eu acho que oportunidades em diversas empresas e diversos segmentos, acho que para todo mundo que está nos escutando, a capacidade de você ser customer-centric, né? Esse exercício da empatia, de estar atento às pessoas e às jornadas, eu acho que só vão colaborar para a resposta que essas marcas vão dar, né, ao mercado consumidor. Eu acho que os desafios vão ter que ser encarados aí muito com a proximidade do cliente, entendendo esse cliente e sendo rápido. Eu acho que agilidade, mais do que digitalização, é a palavra de ordem. Agora, Márcio, deixa eu fazer uma pergunta. Você comentou sobre novas gerações, né? Como é que você acredita que esse mercado de luxo, principalmente do automotivo, está se preparando para entregar para esse novo consumidor, que é um consumidor que não se apega muito a bens, né? Ou seja, ele tem uma relação com bens muito diferente da minha geração, da geração dos meus pais, dos meus avós, enfim. Você acha que isso vai ter um impacto muito diferente ou não? São ajustes finos que o mercado automobilístico de luxo vai ter que fazer? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que ainda é muito cedo para dizer, né? A gente tem outras categorias aí do mercado de luxo que já começam, né? Acho que é o que eu falei sobre o usufruto e não sobre a posse do bem. Eu acho que tem algumas empresas que já começam a se movimentar. A própria Audi, quando eu estive lá, lançou um programa de assinaturas de carro. Então você poderia, né? Todos os carros da alta gama, você poderia assinar os carros ao invés de comprar o carro e você usufruir como se fosse uma locação, né? Isso ajuda a se conectar
com esses novos clientes que estão surgindo. Mas eu acho que o grande desafio talvez não vai ser sobre a posse, porque o mercado ao que o mercado de luxo atende, como eu disse, é um pouco menos sobre dinheiro, né? Então, talvez essa questão do usufruto esteja ligado ao valor da nova economia, de onde eu vou aportar o meu dinheiro. Então, acho que essa questão da locação, a questão do carro por assinatura pode ser um caminho, mas eu ainda vou além. Eu acho que o interesse dessa nova geração, né, acaba se desestimulando por carro. Acho que tem um dado, eu não sei como é que está isso hoje, mas o número de CNHs emitidas, né, ao longo dos anos, elas vêm caindo nos grupos que fazem 18 anos. Eu, quando fiz 18 anos, desde os 15, meu maior sonho era conseguir tirar minha carta, minha habilitação para dirigir. Então, eu acho que está aí, né, como é que você desperta novamente o desejo pelo ato de dirigir. E aí eu acho que as marcas de luxo colocando o desejo, né, da inovação, dos carros elétricos, da sustentabilidade e até mesmo das experiências. O mercado de luxo faz muito bem isso, né, através de eventos. Você convida o cliente para conhecer em primeira mão as tecnologias do carro, ou coloca o carro em pista, né, para que ele possa sentir, porque é uma experiência sensorial. E eu acho que este é o grande desafio, né? Como é que você desperta novamente este desejo sensorial de querer dirigir um carro, né? Antes mesmo de discutir se você vai ter a posse dele ou não. Esse é o meu ponto de vista sobre isso. No papo com o Márcio, vimos que um dos aspectos que gera diferenciação neste mercado é a exclusividade. E a experiência desse cliente é um dos fatores que geram essa diferenciação. Além disso, como o Márcio citou, a inovação tem que fazer parte de todas as fases da jornada desse cliente. São insights que servem para qualquer setor. Muito obrigado, Márcio, pela sua participação. Eu queria que você deixasse um recado final para os ouvintes do Customer Lovers. Bom, mais uma vez agradecer, Léo e Diego, pelo convite. Parabenizar por essa missão de disseminar conhecimento do tema, né? Hoje estamos falando aqui sobre mercado de luxo, sobre Customer Centricity, que são temas que me fascinam, tudo que está relacionado ao cliente. E eu convido todos que estão nos ouvindo aí a trocar comigo, acessar através do LinkedIn e trazer essa missão inspiradora para a mesa, que é tirar o cliente do discurso, né, das organizações, colocado na parede ali como um dos valores, o foco no cliente, e trazer aí para a prática do dia a dia, não só em ações, mas acho que o grande fundamental, o lado humano, é que todos nós possamos nos interessar pelos problemas dos clientes, né? O problema do cliente é meu problema, esse é o problema, é nosso problema. Obrigado, Márcio, mais uma vez por compartilhar esse conteúdo com a nossa comunidade, e quem está nos acompanhando, continue, porque a gente tem muito conteúdo para compartilhar com todos aqui nos nossos canais do Spotify e do YouTube. Até mais, pessoal! Até mais, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.